Olá, gente. Aqui é o professor Ronaldo, no primeiro vídeo de recuperação de biologia. E o tema que nós vamos discutir nesse vídeo é reprodução. Reprodução. A primeira pergunta que se faz é: todo ser vivo se reproduz? É claro que sim, né, gente? Porque se um ser vivo, se uma espécie não se reproduzir, não deixa descendentes. Se não deixar descendentes, ela desaparece. Então, todo ser vivo, sem exceção, se reproduz. A questão é como se reproduzem, como que produz seus filhotes. Reprodução assexuada. Todos vocês já viram esse termo. Assexuada é muito comum em bactérias, fungo, protozoários. Vários animais fazem também reprodução sexuada e as plantas, como nós vamos ver em seguida. Eu peguei como exemplo, para a gente pegar o espírito da coisa, a bipartição. O próprio nome diz, parte-se em dois. Pegando esse desenho aqui de baixo, nós temos uma célula inicial, aqui supõe-se uma bactéria, ela tem um material genético aqui dentro, o que ela faz? Ela tira uma cópia idêntica desse material genético, e no final, ela tem um descendente, um filhote, igualzinho a ela, geneticamente idêntico, tá? Um outro exemplo de reprodução assexuada é brotamento. Esse animal da foto é uma hidra. A hidra é do grupo das águas-vivas, né, os quinidários. Ela dá em água doce, ela tem 1 centímetro, 2 de tamanho, e é um animal carnívoro. Uma das formas da hidra se reproduzir é por brotamento, e o próprio nome diz o que é. A hidra forma, vejam bem aqui no canto direito, um brotinho bem pequenininho. Esse brotinho cresce até ter um filhotinho grudado nela. Num determinado momento, esse brotinho se destaca e vai cuidar da vida dele. Esse filhotinho da hidra nasceu tirando cópias idênticas do material genético da mãe. Então, ela é geneticamente idêntica à mãe, ela é um clone. Reprodução sexuada. Então, vejam bem, gente. Quando a gente fala em animais bem conhecidos, grandes, tá? Que nem essa bela cadela que tem aí com seus filhotinhos, a gente sabe exatamente como que ela conseguiu os seus filhotinhos. Teve o cachorro macho, namoraram, fizeram sexo, ela ficou grávida e ela então gestou e teve os seus filhotinhos. Então, para os animais grandes conhecidos, tá, é fácil a gente imaginar como ocorre a reprodução sexuada. Agora, nos outros animais, vamos pegar como exemplo a bolacha do mar, esse animal bem conhecido, comum nas nossas areias, aí na nossa praia. Como é que a bolacha faz reprodução sexuada? Ela faz reprodução sexuada, mas como que ocorre? Então, nessas fotos bem aproximadas, nós temos aqui em cima a fêmea, no momento em que está liberando os óvulos fora dela, ela joga esses óvulos na água. E aqui embaixo o macho está liberando uma nuvem de esperma cheia de espermatozoides. O que vai acontecer? Esses espermatozoides vão sair nadando até fecundar os óvulos da fêmea, ou seja, a fecundação ocorre fora do corpo da mãe. Essa foto no microscópio, mostra bem o que ocorre. Nós temos aqui o óvulo esperando os espermatozoides para fecundá-lo.
No momento em que um espermatozoide entra, um e apenas um, o óvulo fecha, ele forma esse escudo em volta e não deixa nenhum outro espermatozoide entrar. Isso ocorre com a gente e com os outros animais. É a mesma coisa. Esse óvulo inicial fecundado, nós damos o nome de, todo mundo já ouviu falar, zigoto. O zigoto pega, se divide em dois, em 4, em 8, 16, 32 e assim por diante, até formar essa bolinha, que parece uma amora, por isso chama mórula, cheio de pequenas células. Essas células são cópias idênticas da mistura genética do espermatozoide com o óvulo. No caso das bolachas, a o desenvolvimento se dá na formação de larvas que ficam formando, fazem parte do plâncton marinho, num determinado momento sofrem metamorfose e formam o indivíduo jovem adulto que a gente vê aqui na foto de baixo. Esse jovem adulto muito pequenininho fica na areia, vai crescendo até virar a bolacha do mar que nós conhecemos. Então, vejam bem, gente, o que define reprodução sexuada é o encontro do espermatozoide com um óvulo. O nome genérico dessas células é gameta. Gameta é um nome genérico para células sexuais do indivíduo. Então, nós temos nos animais o gameta masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Os dois se unem, misturam o seu gene, sua carga genética, e formam o zigotão, o zigoto, que é a primeira célula de todos os seres vivos que se reproduzem por reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada, nós temos uma mistura de material genético, diferente da reprodução assexuada, lembrem bem disso. Na sexuada, a mãe copia idêntico material genético para os filhotes. No caso da reprodução sexuada, ocorre uma mistura de material genético do papai e da mamãe. E isso traz, então, diversidade. O que significa isso? Quando ocorre essa mistura, forma-se uma combinação única de genes para aquele indivíduo. Cada um de nós que fomos originados por reprodução sexuada somos únicos. Nunca houve nem haverá alguém com a mesma combinação genética. E isso é válido para todos os seres vivos que fazem a reprodução sexuada. Esse conceito é bem importante. A reprodução assexuada. A estrela do mar, ela também faz reprodução sexuada, mas ela pode fazer a assexuada. No caso da estrela, por um motivo qualquer, ela se partiu ao meio, cada pedaço dessa estrela origina uma outra diferente, né? Dois descendentes. Agora veja bem, houve encontro de gametas? Não. Cada estrela filhote, cada estrela descendente dessa aqui, da mãe, da original, tem uma cópia idêntica do DNA da mãe. Ou seja, elas são idênticas entre si e idênticas à estrela original. Não há troca de material genético, portanto, não há variabilidade. Um caso específico que é importante nós discutirmos é a questão das plantas.
elas fazem reprodução sexuada? Então, volto a repetir o conceito, gente. Não há relação, necessariamente relação, de reprodução sexuada com sexo no sentido de ato sexual. Nas aulas presenciais eu até brinco, né? A gente não consegue imaginar na calada da noite duas goiabeiras fazendo sexo para ter seus descendentes, seus filhotes. Como é que ocorre, então, a reprodução sexuada em plantas? Desculpa. Na foto, eu tirei uma foto de um hibisco, que é uma flor bem conhecida. O órgão sexual, o aparelho sexual das plantas é a flor, né? Eu tirei as pétalas dessa flor para mostrar os órgãos sexuais. No caso do hibisco, como em boa parte das plantas, são hermafroditas, ou seja, a mesma flor tem o órgão masculino e o órgão feminino. Aqui nós vemos os órgãos masculinos da flor do hibisco. Todo mundo conhece esses grãozinhos amarelos, que é o grão de pólen. No grão de pólen, nós temos quem? O gameta masculino. O órgão feminino é o restante da estrutura, que nós temos os estigmas, que é que vão receber o grão de pólen, que uma abelha, algum outro inseto, algum outro agente polinizador traz. Esse grão de pólen germina aqui em cima e forma um tubo, nós chamamos de tubo polínico, levando até aqui embaixo o gameta masculino. E aqui embaixo nós temos o que, então? O ovário. Eu peguei aqui o ovário dessa flor, fiz um corte e tirei uma foto mais aproximada para nós vermos os óvulos aqui, ó. Então, o gameta masculino desce até aqui e entra, fecunda cada um desses óvulos. Forma o zigoto da planta. Tá? Lá na base da flor. Forma o zigoto, esse zigoto se desenvolve e vai dar um embriãozinho de um futuro pé de hibisco. Então, é reprodução sexuada? É reprodução sexuada. Por quê? Porque houve encontro de gametas. Se houve encontro de gametas, houve mistura de material genético. Aqui nessa macrofoto aqui, nós temos uma sementinha cortada ao meio e aqui no canto nós vemos um embriãozinho da planta. Então, cada semente traz um embrião de uma futura planta. Eu até brinco de que quando a gente come um prato de feijão, nós estamos cometendo um feijocídio, né? Porque nós comemos dezenas, centenas de futuros pés de feijão. Cada vez que nós comemos uma refeição, seja o feijão, o arroz, assim, o milho, enfim, os grãos em geral. Agora, as plantas também adoram fazer reprodução assexuada e fazem com bastante frequência. Um exemplo para a gente lembrar é a roseira. A roseira, ela faz reprodução sexuada, ela produz flores, passa pelo mesmo processo de encontro de gameta masculino e feminino. Mas também ela pode reproduzir assexuadamente. Nessa foto são roseiras que minha mulher plantou. Ela viu uma roseira, achou bonita, tirou um galho, plantou, enterrou esse galho na terra, esse galho enraiza e forma uma nova roseira. Houve encontro de gametas? Não houve. Você tem um novo indivíduo sem que haja encontro de gametas. Então, é reprodução assexuada.
Se é reprodução assexuada, essa roseira que minha mulher plantou aqui, ela é um clone, ela é geneticamente igual à roseira da onde ela tirou o galho. Isso chama-se estaquia. Então, gente, resumindo, reprodução assexuada é mais fácil e rápida e ela produz clones. Se produz clones, não tem diversidade. O que eu mais quero que vocês gravem é isso. Não tem diversidade. Todos os descendentes são iguaizinhos, geneticamente falando. Na reprodução sexuada, ela é mais complicada, ela demanda mais tempo, gasto de energia, e ela promove encontro de gametas, uma mistura genética. Mas ela promove diversidade, ou seja, todos os descendentes são diferentes entre si, tá? São geneticamente diferentes. Outro conceito importante que eu quero colocar nesse primeiro vídeo é a questão da fecundação. É bem simples. Fecundação é o encontro do gameta masculino com gameta feminina. Nesse caso, nós estamos falando especificamente de animais, né? A fecundação, ela pode ocorrer fora do corpo da mãe ou dentro do corpo da mãe. Então, fecundação externa, o próprio nome já diz, o encontro ocorre fora do corpo da fêmea. O caso dos peixes, ele é bem fácil de exemplificar. A fêmea solta os óvulos na água, o macho solta os espermatozoides na água, o espermatozoide sai nadando até encontrar o óvulo, fecundar e formar o zigoto, como nós vimos na estrela do mar. Todos os animais marinhos, eles são, praticamente todos os animais marinhos, os invertebrados principalmente, têm fecundação externa, porque tem água, tem um meio líquido para o espermatozoide nadar. Então, a fecundação externa, isso que é importante, ela é dependente do meio aquático. Esse ser vivo só se reproduz dentro d'água. No caso de anfíbios, nós temos um casal de rã, como nesse desenho. Dá a impressão que eles estão tendo um ato sexual como nós conhecemos, mas o macho da rã, dos sapos, das pererecas, dos anfíbios, né, não tem pênis, não ocorre penetração. O macho sobe em cima da fêmea e excita a menina no sentido de que ela deposite os óvulos dentro d'água. E ele solta o espermatozoide também dentro d'água. E os dois se juntam, formam o zigoto, depois forma girino, adulto, e o ciclo recomeça. Então, na fecundação externa, toda ela depende de água. Por quê? Porque o espermatozoide nada. Ele precisa de água para nadar. Então, esses animais são dependentes do meio aquático. A grande sacada, o grande salto evolutivo foi a invenção, entre aspas, da fecundação interna, ou seja, o gameta masculino é colocado diretamente dentro do corpo da fêmea. Qual que é a grande vantagem disso? Não precisa mais de meio aquático, não precisa de mais água para que o espermatozoide nade até o óvulo. Ele é colocado diretamente lá dentro. Então, na fecundação interna, o gameta masculino é colocado dentro da fêmea. Não depende do meio aquático. Qual que é a importância disso?
A importância disso, gente, é que, não precisando do meio aquático, esses animais podem viver longe da água para se reproduzir. Eles podem viver, eles só precisam da água para beber. Para se reproduzir, eles já não precisam mais do meio aquático. E outra invenção muito importante é o ovo de casca dura. Não adianta nada você colocar o gameta, o espermatozoide dentro da fêmea, se a fêmea soltar depois um ovo gelatinoso, como é o caso do ovo dos anfíbios. Esse ovo vai desidratar e vai secar e vai morrer. Então, a grande invenção, primeiro os insetos, os artrópodes lá atrás, milhões de anos depois, o primeiro vertebrado que fez reprodução, fecundação interna e inventou, entre aspas, o ovo de cascadura foram os répteis. Na foto aí, uma mamãe cobra com seus ovos, né? Aí a independência ficou total do meio aquático. Por quê? O gameta é colocado dentro da fêmea. E o ovo, com a casca dura, não permite a desidratação, mantém o ovo hidratado, e ele pode ser, então, chocado, pode ser colocado no meio terrestre, no meio seco. Então, esses animais só precisavam da água para beber. Começou com os répteis, depois vieram aves e mamíferos. Os mamíferos deram um novo salto, já não bota mais ovo, fora as exceções, ornitorrinco, tá? Mas todos os mamíferos são placentários, ou seja, o filhote é criado dentro do corpo da mãe, mais protegido ainda. Então, esses animais, por esses mecanismos, tiveram uma independência a ponto de conquistar o meio terrestre. Então, se hoje o planeta é habitado por uma espécie, por um número muito grande de espécies, em todos os ambientes secos, independente de águas, é graças a esses mecanismos de fecundação interna e o ovo de cascadura. Então é isso, gente. Nesse primeiro vídeo, esses dois conceitos são muito importantes e eu gostaria, então, que vocês depois fizessem as atividades que são propostas, tá? E qualquer dúvida, converse com seu professor ou professora para realizar essas tarefas. E espero vocês no segundo vídeo. Obrigado pela atenção, até a próxima, então.